Bruna, como foi montar seu consultório? Como que você começou essa estratégia? Fala aí pra gente. Bom, muita animação, mas medo também, né? A gente fica, acho que muito ansioso de começar a atender, daquele medo do, nossa, mas eu vou abrir o consultório e não vai ter paciente, e agora? O que que eu faço? Acho que a gente precisa muito ter calma, fazer tudo da forma como a gente quer, para Fazer não as sair buscas que você atropelando. está fazendo, né? Sim, Você tá se cercando de suportes, né? com certeza, estou muito bem acompanhada. Olha vocês aí. E para quem tá nos ouvindo, assim, como é que você estruturou? Para quem tá saindo agora da residência, digamos, você tá falando para os seus R-, vamos lá. Aham. Como é que você estruturou isso? Como é que você começou? Como é que você fez? Eu defini que, inicialmente, eu comecei um consultório no Leblon, né? Um turno da semana. E agora eu vou começar em Niterói, animada. Mas eu defini que eu não queria ocupar todo o meu tempo com plantões e tudo mais. Porque, assim, acaba que quando a gente acaba a residência, vem uma enxurrada de plantão em cima de você. E não é um padrão de vida que eu quero. Falaria a longo prazo, mas hoje eu já falo a médio, talvez curto. A gente fala que, atualmente, eu quero largar os plantões o mais rápido possível, porque o que eu quero é o consultório. É esse perfil social mesmo, né? Então, apesar de estar começando, eu quis definir esses dias, quis me dedicar completamente àquilo, ir me aprimorando, tanto na parte técnica, quanto na parte de gestão e de como conduzir isso, né? Às vezes, coisas que parecem simples, enquanto você não faz, não são tão óbvias. De como que você vai orientar a secretária a falar com o paciente. Eu não tinha pensado nisso antes de falar com ela. Ou de você ouvir um paciente falando, não, porque eu liguei e eu gostei disso, ou não gostei daquilo. É bom quando vem algum paciente mais próximo, que você já conhece, e fala, poxa, Bruna, te dá uma crítica construtiva, sempre para você buscar melhorar, né? E entregar o melhor resultado. Em termos de equipamentos, como que você foi se estruturando? Qual a orientação que você daria assim para quem está começando? O que ter inicialmente? O que investir inicialmente? O que você considera fundamental assim? Acho que a primeira coisa é um fleboscópio, né? Nosso terceiro olho. Não tem jeito. É um visualizador de veias profundas. Obrigada, Aquela luzinha de LED vermelha. que vê todas as vezes que vocês não estavam vendo antes. Acho que o segundo passo é um Doppler para a gente poder ver as veias mais internas, né? Poder realizar Poder procedimentos realizar. mais Sim, a gente, ainda mais com a complexos, espuma, a gente Doppler. faz muitas punções ecoguiadas com o auxílio do ultrassom. E além disso, o Doppler foi quem nos permitiu ter mais conhecimento da doença, do que está causando aquilo, até para definir um melhor tratamento, né? Tratamento ideal, assim, para aquele paciente, o que é bom, o que é ruim, o que é possível, o que não é possível. Acho que o Doppler é uma grande chave, né, assim, da parte venosa. E aí, acho que depois disso vem o laser, o resfriador, né, que auxiliam a gente no tratamento. Nos 2 consultórios tem, então, assim, não comprei, ainda não cheguei nessa fase, mas eu acho que é primordial para a gente poder oferecer o melhor tratamento para o paciente com combinação de todas as técnicas, né? Mas é eu acho que o mais importante é você saber. Às vezes não dá para você investir em tudo de uma vez. Com O certeza. investimento é muito alto. Então, você tem que criar as estratégias para você obter as tecnologias, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter muito claro que, com o que você tem, você vai fazer o melhor tratamento dentro do que você tem. A melhor técnica que você faz naquele momento, você vai oferecer para o paciente. Então, se você só tem o visualizador de veia e consegue tratar nutridora e reticular, você vai fazer a técnica para tratar nutridora e reticular. E aí você vai avançando, fazendo parcerias para poder obter essas tecnologias. A gente tem exemplo de dermato, né? As dermatologistas se juntam lá num grupo, 6, 7, compram um aparelho e aí todo mundo usa, todo mundo tem acesso àquela tecnologia. É uma estratégia que eu fiz quando eu estava começando. Eu tinha 5 sócias num aparelho de laser e eu ficava durante um período do mês com aquele aparelho e tratava os meus pacientes com a tecnologia do laser naquele período. Foi uma fase inicial. Né? É estratégia, é estratégia. Então,
A gente sabe que os investimentos são muito altos, mas que não são impossíveis, né? À medida que você vai crescendo, você vai adquirindo, você vai fazendo as parcerias necessárias para isso. Com certeza. E assim, acho que a orientação de uma pessoa que já passou por isso ajuda muito, porque a gente fica perdido de qual é a melhor forma. Ah, então eu vou alugar o laser uma vez por mês. A partir de quantos pacientes por semana que eu tenho que estar tratando que vai valer a pena eu comprar, dividir com alguém. E assim, quando a gente conversa com quem já passou, né, facilita muito. É engraçado, né? Aprender com seus erros é bom, né? Mas aprender com os erros dos outros, você antecipa um pouquinho o caminho, né? Fica mais fácil. Diminui um pouquinho os seus, né? Exato. E a gente falando de mentoria, né? Mentoria sempre existiu na área da medicina. Desde que a medicina existe, é um médico que ensina o outro, né? Desde a faculdade, né? A monitoria, e você vai acompanhando alguém. E na época que não tinha faculdade de medicina, era um médico ensinando o outro, que ele sabia. Então, isso é uma prática comum dentro da medicina e realmente ajuda quando a gente se junta. Vem aquela frase, todos somos mais fortes quando estamos juntos, Com né? certeza. Falando na mentoria, o que você acha, pelo tempo que você já está acompanhando aí a Ellen, que mais você conseguiu melhor colocar em prática, ou que mais mudou a sua forma de abordagem? O que você considera? Eu acho que a forma de lidar com o paciente, de ser muito claro. Eu não tinha essa noção quando eu terminei a residência, de alinhar a expectativa, de mostrar para o paciente que o 100% às vezes não é possível. E antes de começar o tratamento, deixar tudo alinhado e claro de como que vai ser esse processo. Atualmente, qual você acha que é o maior desafio para você? Pergunta difícil, né? Não sei te responder. Não, por exemplo, São tantos. se você tivesse que pedir para Ellen, olha, esse quesito aqui eu quero melhorar mais isso aqui na mentoria. Acho que a gente teve essa conversa há um mês atrás e acho que teve uma melhora muito grande. E era exatamente o que você falou das consultas de primeira vez. De como definir o plano de tratamento, o planejamento que a gente vai fazer com o paciente. A quantificação, né? Sim. De quanto tempo, de quantas consultas. Isso era... Eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não conseguia colocar isso no papel, não conseguia sedimentar. Então, assim, acho que talvez esse ainda seja o maior desafio, mas de um mês pra cá eu vi uma mudança tão grande que na hora que você perguntou eu gelei por isso. Falei, melhorou, será que tem outro pior? É muito rápida, né? É muito. É uma virada de chave muito grande. E esse seu maior desafio é o mais importante. É quando você realmente define estrategicamente o que o paciente precisa, você alinha a expectativa com ele, porque depois é só executar. Então, esse momento é realmente o mais difícil, a hora que você realmente descobre tudo que ele precisa, que é a primeira avaliação. Sim. Que as pessoas negligenciam e acham que a primeira avaliação não é nada. É a parte mais fundamental de um tratamento. É a primeira avaliação com a criação do planejamento do que vai ser realizado. Aí depois é a execução, que é a parte técnica que a gente fácil, domina. Né? Fácil. Que a gente vai sempre dominar. Né? E ainda perguntam se é preciso pagar essa avaliação. Né? Ainda perguntam. Olha, ela trazendo polêmica. É polêmico que é preciso isso. pagar a sua avaliação, Bruno? Depois de tanto tempo de especialização, como não é mesmo? Só 11 anos, né? Só 11 anos. Meus pais que falavam, tá bom, minha filha, só... É na avaliação que está todo o seu conhecimento, né? Uhum. É ali que você coloca tudo que você sabe para mostrar para o paciente o que vai ser feito. Então, como não cobrar isso, né? Você acha que a mentoria abriu sua cabeça? Mudou sua cabeça? Eu lembro de você falando comigo, você vai mudar a cabeça antes do que você imagina, e com certeza. Acho que na primeira ou na segunda vez que eu estava lá no consultório, na clínica, eu já estava vendo de uma forma muito diferente. É uma virada de chave impressionante, né? Eu fui a primeira, vou ter que falar de novo. Mas eu lembro como eu percebi o quanto aquilo foi uma quebra de paradigma que eu não imaginava. Eu comecei a acompanhar porque eu queria aprender laser transdérmico, né? Quando a gente foi conversar, a primeira vez eu pedi na mentoria por isso.
E na hora que eu ia vendo o tanto de coisa que eu ia absorvendo, como as coisas iam mudando na minha cabeça, e a imagem que eu tinha de o que era um médico bem-sucedido lá na frente, ela se rompeu totalmente, mudou a minha vida, né? Porque eu consegui entender que o médico que eu queria ser, eu poderia chegar, e não mais como um sonho, mas como uma realidade que aquilo se transformou numa meta a ser alcançada em 5 anos. E não como, quem sabe um dia isso aconteça. Então mudou minha vida. É isso. Pra mim, eu diria Muito que bom. o que mais foi mais desafio e mais acrescentador pra mim seria como cobrar. Essa questão do sacerdócio, de trazer esse peso aí, pra mim é o mais desafiador. Então, essa de como cobrar, como fazer isso, de que forma. Como precificar o que você está Exatamente. fazendo, quantificar e precificar e fazer Pra o mim, correto. esse era o maior desafio, que eu tô aprendendo. Cada dia a gente Mas você aprende já mais tá- um pouquinho, É né? isso aí. Você já tá boa e não sabe. Amém.